Olá pessoal, tudo bom? Muito bom dia. Bora para a nossa 11ª live. Tamo aí, mais um dia firme e forte nessa nova caminhada, buscando a frequência e buscando essa frequência para chegar à excelência. Então, tô aí entrando firme e forte nessa batalha interior, que é romper esses desafios. Tem que ter uma certa força de vontade, tem que trabalhar o seu ego para você todo dia estar firme e forte, presente, no sábado, domingo, feriado, como eu fiz uma proposta sequente. Tamo aí. Deixa eu dar mais uma regulada aqui, porque regulei, ainda ficou um pouco alto. Então, quero aproveitar nesse momento para agradecer a todo mundo que está assistindo a live, que está fazendo parte desse processo da minha caminhada. Agradeço sinceramente a cada pessoa que está assistindo a live. Ainda, nesse momento, muitas pessoas que me conhecem já no dia a dia, que são meus amigos, meus familiares, mas queria dizer que vocês estão dando força para mim continuar nessa jornada, porque esse começo não é fácil. Você quebrar todas as crenças, todos os paradigmas, todos os medo da câmera, medo de falar em público, toda essa coisa toda aí que tem muita gente que tem, e eu não sou diferente. Mas como o meu propósito é mais forte, eu vou em cima de qualquer coisa que eu tiver que quebrar daqui pra frente, que eu tiver que conquistar, porque a minha intenção é positiva, é auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade existencial. E a minha intenção é exatamente essa: ajudar essas pessoas a preencher o seu vazio interior e conseguir atravessar esse vale da mente humana, esse vale desse vazio interior, em rumo a um novo horizonte, em rumo a um novo momento na vida, uma nova conexão. E para que essas pessoas não enxerguem aquele momento de dificuldade como uma barreira intransponível, como uma barreira que foge do seu controle. Não, pelo contrário, nós temos todo o controle sobre nós, seres humanos, sobre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Se nós não temos controle hoje, nós podemos construir esse controle. E a minha intenção é essa: é fazer que cada um das pessoas que estejam interessadas em vir comigo nessa jornada, de que cada um aprenda a ter autocontrole de si mesmo, autocontrole do seu ser interior, conectar-se com essa força divina interior, conectar-se com esse ser que sempre buscamos longe, no externo, mas que na verdade está dentro de cada um de nós, no mais profundo do recôncavo do nosso coração. Então, encontrar esse ser sagrado muitas vezes está completamente diferente do caminhar que nós, seres humanos, estamos usando, achando que estamos indo em direção a essa conexão. Então, é despertar as pessoas sobre esse caminho, sobre essa técnica que é a meditação, sobre esse mecanismo, esse sistema que eu criei para transformar a minha vida, para transformar o meu vazio interior no meu propósito de vida, que agora é estar aqui presente todos os dias com conteúdos pelas redes sociais, podendo auxiliar essas pessoas que também que estão nesse mesmo caminhar que eu estive, e que agora eu estou preparado para ajudar essas pessoas também romperem essas barreiras do ego, essas barreiras do medo,
que são barreiras que na verdade são barreiras necessárias para o nosso desenvolvimento. Porque nosso crescimento, nosso desenvolvimento, ele só acontece quando realmente existe as dificuldades. São com as dificuldades que nós aprendemos. Vou contar uma história que chama-se um conto que eu vi num livro muito interessante, Travessia Essencial, um grande livro que fala exatamente dessa conexão espiritual, e lá tinha um conto que falava, era o conto do Anel. Tinha um menino muito triste que estava há muito tempo nessa caminhada, apesar de ser ainda muito novo, mas durante a vida inteira dele, aquele período que ele estava, ele não tinha se encontrado. Ele era uma pessoa triste, que não tinha vigor na sua fala, não tinha vigor não tinha escolhido um caminhar para a sua vida, estava vagando sem saber aonde ir, para onde ir. E isso fazia com que as pessoas faziam muitas críticas, não levavam ele a sério, não acreditavam no potencial dele. E por ele também não acreditar nesse potencial, a cada pessoa que ia criticando ele, cada pessoa que ia aparecendo no caminhar dele, da vida, ia deixando a sua marca, foram criando obstáculos ainda maior nessa construção. Ele estava colocando na mochila todas essas mágoas, todas essas situações do dia a dia que tinham colocado na mochila, que ele tinha colocado na mochila dele. Por quê? Porque ele aceitou a crítica. Ele não estava preparado para a crítica. Quando nós não estamos preparados para que quando a gente precisa de que os outros nos digam uma palavra boa, uma palavra de incentivo, que nos elogiem, a gente, na verdade, a gente está construindo o nosso pilar mental no terreno alheio. A gente tem que estar preparado para que, mesmo que todo mundo nos critique, que todo mundo não esteja de acordo com o que a gente está fazendo, mas se a gente tem um propósito inabalável, se a gente tem realmente uma missão, uma coisa forte dentro da gente, a gente entende que isso é parte do processo. Se você está querendo fazer algo que é fora da caixa, se você está querendo encontrar um caminho fora da caixa, é a coisa mais natural que você vai encontrar na vida. Vão ser pessoas, inclusive a sua própria família, os seus próprios amigos, as próprias pessoas mais próximas, talvez te criticando. Não é o caso de todo mundo, mas às vezes uma grande maioria vai ser. Por quê? Porque você está indo contra os princípios, valores determinados como uma rédea da sociedade. Mesmo que seja para o lado positivo, que seja para fazer o bem para o próximo, mesmo assim você ainda vai ter e vai precisar estar preparado, porque mesmo se o seu objetivo é simplesmente fazer o bem, você vai encontrar pessoas na sua caminhada que vão te criticar. Então, voltando para o conto, aí esse menino, desiludido da vida, não sabia o que ele ia fazer, porque ele se sentia tão pouca coisa que ele não tinha mais força para lutar, e ele não tinha encontrado ainda algo que realmente fizesse diferença na sua vida, que fizesse com que ele colocasse seu coração para cantar. Então, ele, nesse momento de frustração, ele descobriu, alguém falou, alguma pessoa, uma alma caridosa, que fugia do senso comum, dessas pessoas que só criticavam ele, que faziam... Essa alma caridosa falou: olha, eu acho que você está precisando de um mentor, você está precisando encontrar com algum sábio, porque, na verdade, você ainda não encontrou
o que você veio para fazer nessa terra, mas você tem algo que você veio fazer e que você precisa encontrar. Então eu te sugiro que você vai na montanha X, porque lá tem um grande sábio, um grande mentor, um grande sábio que pode ser um grande mentor para você. Vá até lá e converse com ele. E assim o menino fez. Saiu na sua caminhada, num dia tranquilo, saiu em direção a essa montanha que a pessoa tinha indicado que tinha um grande mestre, um grande sábio. E ele foi, chegou até lá, ficava bem distante da onde ele morava, do vilarejo onde ele morava. E ele chegando lá, ele pediu para falar com o mestre. E o mestre veio até ele e rapidamente conversou um pouquinho com ele. E o sábio, como ele tem toda essa vivência espiritual, como ele tem todo esse conhecimento, de alguma forma ele já intuía qual que era o problema do menino. Quando ele falou com o menino, ele já viu. Então ele usou da sua técnica testar esse menino, a força desse menino. Então ele simplesmente falou: olha, garoto, rapaz, nesse momento eu não posso falar com você, porque eu tenho alguns assuntos muito sérios para resolver, mas se você puder me ajudar nesse assunto sério, depois, na hora que que a gente terminar de fazer isso que eu tenho para fazer, aí a gente conversa, a gente pode ter um diálogo e ver o que a gente pode fazer. Aí esse menino pegou, ficou um pouco triste, falou: poxa, mais um que não acreditou em mim, ele não está acreditando em mim. Aí o grande mestre tirou do seu dedo um anel e falou para o menino: menino, rapaz, eu preciso pagar algumas contas e eu preciso que você vá até a vila, vá no mercado e tente vender esse meu anel. Só que eu tenho uma observação a fazer para você. Eu preciso que você venda esse anel por no mínimo uma moeda de ouro. Aí o menino, animado, porque o mestre, se ele fizesse o objetivo que o mestre tinha passado para ele, o mestre ia conseguir ajudá-lo. Saiu, aí o mestre falou: pegue um cavalo lá e vá de cavalo para você andar mais rápido. E aí sim o menino fez, pegou o cavalo e foi até o vilarejo. Chegando no vilarejo, foi direto para essa feira. Era um mercado municipal, uma feira onde tinha centenas de milhares de pessoas vendendo seus produtos. E ele saiu oferecendo: moço, eu tenho um anel aqui, você quer comprar esse anel? Aí a pessoa: quanto você quer no anel? Ah, eu quero uma moeda de ouro. Aí a pessoa caçoava dele: não, rapaz, eu te dou no máximo uma moeda de bronze. Esse anel não vale uma moeda de ouro. E assim ele foi para a segunda pessoa, para a terceira, para a quarta. Já estava quase se esgotando, já tinha entrado em contato com quase 100 pessoas. E todas as pessoas diziam: não, esse anel não vale tudo isso. Eu posso te trocar por essa mercadoria aqui. Eu posso trocar por no máximo 2 moedas de bronze. E todo mundo desdenhando do anel. E ao mesmo tempo, como a mentalidade dele estava fraca, ele foi cada vez mais perdendo seu vigor de venda, de se conectar com pessoas. E aí, nisso, o grande mestre... nisso, ele já no finalzinho, chegou um senhor e falou: meu querido rapaz, foi a única pessoa que teve um alento com o menino, resolveu trocar algumas palavras. Aí o senhor chegou para ele e falou assim: querido rapaz, olha, infelizmente esse anel não vale essa moeda de ouro. No máximo que ele vale são umas 2 moedas de prata, e é o que eu posso te pagar. Se você quiser, eu compro o anel. Aí o rapaz falou: não, mas eu recebi como missão que eu só poderia vender o anel se eu vendesse por uma moeda de ouro.
Aí o senhor falou, sinto muito então, mas não tem como eu te ajudar. E aí o rapaz, com aquela tristeza no coração, por não ter cumprido a sua meta que o mestre tinha passado para ele, voltou tristemente para a casa do sábio, que ficava em cima da montanha. Chegando lá, amarrou esse cavalo, triste, veio em direção ao sábio e falou pro sábio, sábio, olha, infelizmente eu não posso vender esse anel por um valor que ele não pode, que ele não vale. O máximo que eu poderia ter conseguido com esse anel era 2 moedas de prata, então infelizmente eu não consegui atingir o objetivo que o senhor me pediu, mas realmente eu queria muito que o senhor me desse um conforto, conversasse comigo. Aí o mestre falou, cortou o menino e falou, espera um minuto. Então vamos fazer o seguinte, você já foi lá na feira, já deixou que as pessoas comuns te dissessem o valor do anel. Então, ninguém mais especialista do que um joalheiro para saber o valor desse anel. Então, faça o seguinte, pegue o anel novamente e vá até o joalheiro X e chegue lá e peça para ele fazer uma avaliação do anel e ver se ele pode comprar esse anel. E assim o menino fez. Pegou o cavalo novamente e foi até o joalheiro. E nisso já era quase de noite, mas ele estava tão determinado em mudar a sua história que ele foi mesmo assim, e era exatamente a proposta do mestre, ver o quanto ele estava determinado a mudar, a transferir as suas mazelas emocionais. E assim ele fez. Chegou até o joalheiro na luz do candeeiro, pegou sua lupa, analisou o anel e falou, fale para o seu mestre que eu posso pagar por esse anel apenas 55 moedas de ouro. Eu sei que esse anel vale até 77 moedas de ouro, mas talvez com essa pressa que ele queira vender, talvez não dê. Nesse momento eu só posso pagar 55 moedas de ouro por esse anel. Aí o menino falou, 55 moedas de ouro? Encantado, pegou o cavalo e saiu correndo, galopando. A sua mentalidade já tinha mudado um pouco. Falou, caraca, não estavam me dando 2 moedas de prata por esse anel e agora eu descubro que esse anel tem 55 moedas de ouro? Ah, mas lembrando, e o mestre falou, só que não importa o valor que o joalheiro te dê pelo anel, não venda-o. Traga ele de volta e me fale o valor que o joalheiro tinha pedido pelo anel. E assim ele fez. Mas dessa vez ele foi 1/3 da velocidade. Coitado foi do cavalo, porque ele foi galopando. Ele estava tão feliz com aquela situação, porque ele tinha conseguido um valor infinitamente superior ao valor que o médico tinha indicado da primeira vez para ele vender o anel. E aí ele chegou radiante para o mestre e falou, mestre, seu anel vale 55 moedas de ouro. Pode ser vendido, dependendo, se você não tiver pressa, até 77 moedas de ouro. Então o mestre calmamente falou, muito obrigado pro rapaz, pegou o seu anel, colocou no dedo novamente e falou, meu filho, vê que não podes deixar que qualquer pessoa que esteja ao seu redor dê realmente o seu valor. Você vale muito mais do que as pessoas podem estar dando realmente esse valor a você. Você vale muito mais do que isso. Você é uma joia rara, única. Você é um ser único, que não existe nenhum outro ser nesse planeta que seja igual a você. Então valorize os seus sonhos, valorize a si mesmo. E que a sua vida, não deixe que as pessoas
chegam avaliando a sua vida, avaliando o seu caráter, avaliando você como se você fosse, como se você fosse um objeto. Valorize a si mesmo, valorize essa joia rara que é você, que é esse ser divino que tem dentro de você. Então, qual é a sacada da história? É que através do nosso ego, a gente acaba se distraindo e deixando com que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que passam pela nossa vida, determinam o nosso valor. Só que essas pessoas, elas não entendem, elas não sabem o que se passa dentro desse ser humano, que cada ser humano é um ser único, é um ser que tem seus valores únicos, que tem uma missão única nesse planeta. Só que enquanto nós deixarmos que o ego fique preocupado do que estão pensando comigo, do que estão pensando de mim, o que estão pensando ao meu respeito, se eu estivesse aqui fazendo esse vídeo preocupado com o que estão pensando de mim, eu não estaria fazendo, porque eu estaria travado no ego, porque vão ter pessoas que vão me recriminar, vão ter pessoas que vão fazer chacota de mim. Por quê? Porque eu saí dessa manada, eu saí desse caminho, desse caminhar inconsciente. Então, é fato que vão ter pessoas que não vão acreditar em mim, é fato que vão ter pessoas que não vão gostar das minhas palavras, que as minhas palavras não vão tocar o coração de algumas pessoas que estão num outro momento da sua caminhada. Mas eu intencionalmente estou aqui para falar com você, você que não aguenta mais esse vazio interior, você que está se deteriorando por não entender o jogo da vida, você que ainda não entendeu que esse vazio interior é sua maior oportunidade. Então, essa questão é a questão que a gente tem que estar de olho e atento. E atento porque a gente só precisa de um insight, só de um momento para transformar a nossa vida. Então, busque esse momento, busque essas palavras, busque mentores que falam a mesma língua que você, que sentiram os mesmos sentimentos que você, que estão na mesma caminhada. Então, se você sente esse vazio interior, se você percebe que você realmente tem algo que você não consegue ainda discernir no seu inconsciente, mas tem algo por vir que você sente no seu através da sua intuição, que tem algo por vir, que você veio nesse planeta para fazer alguma coisa diferente, que você veio para deixar um legado, que você veio para transformar a vida das pessoas, ou que você veio também para manter-se nesse caminhar profissional, convencional. Tá tudo certo, cada um tem o seu caminho e tá tudo certo, perfeitamente, cada um veio com a sua missão. Tem algumas pessoas que vêm com uma missão mais forte em trabalhar na jornada da vida. Outros vêm com a missão mais tradicional mesmo, que ainda estão no momento mais tradicional. E tá tudo certo. Mas que se essas pessoas que também têm esse vazio interior, mesmo estando bem financeiramente, não querendo mudar financeiramente, maravilhoso, ainda melhor. Porque você só precisa criar um novo propósito e manter paralelo ao seu trabalho, criar um novo objetivo para preencher esse vazio interior, porque esse vazio interior ele não é preenchido através dessa parte financeira, dessa parte do ego, dessa parte que tão maravilhosa de nós, mas que às vezes nos equivoca. Então, se mesmo você tendo uma vida satisfatória, se mesmo você tendo uma caminhada positivo, que você esteja no lugar que você realmente gostaria de ter, mas se você tem um pouco desse vazio interior, mesmo que muito leve, é porque você está tendo a oportunidade de encontrar com esse outro lado seu, ter a oportunidade de se conectar com a sua essência.
com o seu eu interior. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E agora eu vou fazer 2 questionamentos, que eu deixei aqui uma colinha na minha mão. Que acredito que são 2 coisas que muitas pessoas podem ter acreditar que seja uma barreira para elas. Uma dessas coisas é: será que eu consigo mudar minhas crenças? Será que eu consigo mudar minhas crenças? Talvez eu me sinto nesse momento ainda enraizado nelas. Eu ainda não consigo ter discernimento para definir o que são crenças negativas e o que são crenças positivas. Porque as crenças, elas são tão fortes e ela é criada como um blender, um mecanismo de marketing na nossa mentalidade. De tanto que a gente falou, recebeu informação sobre aquilo, pessoas falando a vida inteira aquela situação com a gente, aquilo virou uma coisa enraizada, uma coisa que a gente não tem, no primeiro momento inconsciente, você não tem muito controle. Mas eu falo a você que todos nós podemos mudar nossas crenças. Todos nós podemos fazer uma autoanálise de toda a sua vida, e que esse momento às vezes é um momento um pouco difícil para muitas pessoas, porque você vai ter que fazer uma reflexão no seu interior, nos seus momentos positivos, porém em momentos negativos também. Mas o objetivo de navegar nesses vales profundos do seu inconsciente é de ressignificar esses momentos negativos que aparentemente achávamos que eram negativos, e entendermos que na verdade não eram, que na verdade eram parte do processo evolutivo seu, que cada pedra desse caminhar é apenas as pedras que a gente criou no nosso passado e que hoje elas estão vindo novamente no nosso presente, estavam guardadas na nossa mochila da vida e agora estão no nosso presente novamente para a gente poder ressignificá-los, para que a gente possa achar uma saída para aquele problema. Porque os medos, as dificuldades, elas são feitas para a gente achar uma saída e não para a gente ficar na mesma situação, correndo dos problemas, botando ele novamente na mochila para ele novamente vir na nossa realidade. Então, confesso a você que mudar as crenças e valores nossos é uma das tarefas mais complexas que pode ter nessa caminhada. Porque é um momento ainda que você ainda está muito rígido no ego. É um momento que você ainda está com algumas cicatrizes latentes no seu caminhar da vida. Você ainda não construiu uma consciência que te permita a olhar para aquele problema, entender, falar muito obrigado, problema. Eu tenho gratidão por você, problema. Porque você é a pedra, exatamente a pedra que eu precisava transpor para mim poder chegar onde eu quero chegar. Então, até a gente criar esse estado de consciência de que os obstáculos são apenas pontos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa transpor. Por isso que todo esse processo desse trabalho mental, de conectar-se consigo mesmo, de conectar-se com a sua essência, com as suas crenças racionalmente, e comece a fazer mudanças expressivas, é por isso, é tão fundamental, e é por isso que dentro desse meu método eu coloco a meditação como ponto central, porque a meditação, ela nada mais ela vai fazer com que você vai trabalhar
as suas crenças de forma racional, escrevendo, fazendo a lista do que você acha que você deve mudar, de quais são as crenças negativas, quais são as crenças familiares que te impede de ir para o próximo nível, que te impede de ter uma evolução. Porque, e é importante a gente entender que uma simples crença de um medo de um bichinho, de um inseto, de uma barata, um simples medo como esse, é uma grande barreira no seu caminhar da vida. Nem estou falando das crenças mais profundas, que é uma particularidade de cada um, que cada um vai encontrar, que cada um tem os seus. Algum momento da vida que foi marcante, que foi muito ruim, que passou por momentos difíceis. Mas eu vou me reter nessas crenças mínimas, que medo de um inseto, medo de uma barata, medo de um rato. Porque o medo, tudo bem, enquanto você tem um medo, ainda é controlável. Mas quando você passa do medo para o pânico, você entra num estado incontrolável do seu organismo. Seu organismo entra numa batalha interior, numa guerra interior, e você passa a ser só um mero coadjuvante. Se você fizer uma análise e perceber o momento que você está em crise, que você está no momento de um trauma, você é um mero coadjuvante. Você não tem o menor controle sobre si mesmo. Então, e com outro agravante, que é o seguinte, por exemplo, continuando no exemplo do inseto, da barata, aconteceu na sua vida o primeiro momento em que aquilo se tornou uma crença negativa, que aquilo se tornou um trauma, um obstáculo. E aquele obstáculo passou. E aí você colocou ele na sua mochila da vida. E aí na próxima semana você encontrou outra barata. O que o seu cérebro faz? Ele vai lá na sua mochila e coloca aquela situação para você vivenciar de novo. E aí você vivencia aquela situação novamente. Só que no momento de vivenciar aquela situação novamente, você tem duas oportunidades. Que é a oportunidade de vencer aquele medo, que é para isso a roda da vida, o mecanismo da vida, isso é um mecanismo natural para fazer a gente passar novamente para aquilo, porque aquilo é um obstáculo. Então, coloca-se novamente aquela janela, aquele bloco da sua mochila da vida, aquele pensamento, aquela situação, aquele bloqueio, coloca ele novamente para você vivenciar novamente. E aí você tem medo, você tem pânico, por enquanto era um medo, aí você não encara aquele medo, você fala, não, meu Deus, esse bicho terrível e perigoso, o bicho é desse tamanho, gente, o bicho é desse tamanho, ele não aguenta com um peteleco no ser humano, ele é nojento, ele é nojento, então pisa, ou não pisa, porque ele é um ser também criado pelo universo, então, tipo, pega ele, leva pra fora da sua casa, sei lá, faz alguma coisa. Cada um tem sua... Ou pisa. Pronto, acabou. Você venceu o seu medo. Parabéns. Agora, o momento que você toma uma fuga, você faz com aquele bichinho desse tamanho, e você não encara ele de frente, e você corre dele, o que acontece? Você colocou novamente na sua mochila da vida. Só que esse bichinho que era assim, agora ele se tornou assim. Ele triplicou de tamanho. E aí você colocou novamente ele na sua mochila da vida. E aí você segue a sua vida. Normalmente, como se tivesse tudo certo. E na próxima vez você encontrar a barata novamente, você vai encontrar aquele inseto novamente, o seu cérebro vai fazer o quê? Seu mecanismo automático da memória vai colocar novamente para você vivenciar aquela situação. E assim sucessivamente num ciclo infinito. E aquela barata que era assim, vai ficar assim, assim,
daqui a um pouco aquela barata, dentro do seu inconsciente, do seu cérebro, aquela barata é maior do que um dinossauro. Você teria menos medo de enfrentar um dinossauro do que enfrentar uma barata desse tamanho. Por quê? Porque você retroalimentou essa situação no seu cérebro, você retroalimentou esse trauma, e assim são com todos os nossos traumas. E nós nos retroalimentamos todo momento. Nossos traumas familiares, nossos traumas em toda a jornada da vida, não vou entrar em detalhes, mas o processo é o mesmo. O que está em cima é como o que está embaixo. Essa frase é muito sábia. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que se cria um trauma com a barata, se cria um trauma com um familiar, com um irmão, que você deixa de se conectar com ele, de uma briguinha besta de um irmão, ali uma discussão infantil, e aí vocês não resolveram aquilo naquele momento, botou na mochila, e assim, no próximo momento, na próxima situação, que tenha novamente um desconforto, alguma discussão, algum debate, você vai pegar aquela mesma janela, vai colocar na sua frente, só que aquele monstrinho, seu irmão, que era um irmão querido, que era para ser o seu grande parceiro, você construiu um monstrinho desse tamanho, e aí você colocou esse monstrinho novamente, e aí vocês começaram a discutir novamente, e esse monstrinho vai virar um monstrão, e assim, no efeito bola de neve, quando você vê no seu caminhar da vida, você já está tão distante do seu irmão, que era para ser uma pessoa querida, que era para ser um aliado na sua vida, você já está tão distante dele, que aí seu ego não deixa mais você se aproximar. Aí cada vez fica mais difícil. Sabe aquela pessoa querida? Sabe aquela pessoa que era para ser querida na sua vida, mas você construiu mágoas? E que quando você olha para ela, às vezes você até quer, às vezes você já emocionalmente você quer curar aquela situação, você vê que aquilo está te fazendo mal. Só que quando você chega e olha para aquela pessoa, o que acontece? Novamente é colocado na sua frente um monstro. Aí o que acontece? Normalmente, você já nem vai falar, você nem vai tentar resolver a situação. Mas quando você tentar, se você ainda não resolveu esse monstro que você colocou aqui, você pode até estar com o princípio de ajudar, de quebrar essa mágoa. Mas aí no primeiro contraponto da outra pessoa, que às vezes a outra pessoa não está na mesma sintonia que você está querendo quebrar isso, a outra pessoa ainda não está no momento dela, uma palavra que ela falar vai acionar aquele monstro e você vai ativar aquilo e vai aumentar ainda mais aquela situação. E assim a gente vai construindo todas as nossas mazelas emocionais. Essas mazelas emocionais que num futuro vai criar um Alzheimer, que vai criar um mal de Parkinson na gente, que vai criar crises do pânico. E todas essas crises emocionais que só vêm crescendo no dia a dia dessa sociedade doente e carente. É que a carência e a doença está tomando conta numa certa proporção. Então, é fundamental que a gente tenha essa clareza, entenda que a gente precisa de um método profundo, que a gente precisa de um método que vai além desse racionalizar, vai além, que te desafie, te desafie a conectar com a sua essência. Porque toda essa situação, quando você conecta a sua essência, essa essência está trabalhando o contrário. Então a todo momento que você está abrindo uma janela killer, essa essência, esse seu lado divino, esse ser sagrado que está em cada um de nós, ele vai estar trabalhando o oposto. Ele vai estar trabalhando vibratoriamente aquela energia, para que você chegue no seu familiar,
Encare de uma maneira mais... Se você não consegue fazer isso pessoalmente, faça um vídeo, escreva uma carta, faça um áudio, faça um primeiro momento para quebrar essa barreira. Há poucos dias, eu falei um pouco sobre isso, que eu tinha uma situação parecida dessa, que eu tinha resolvido quase todos os meus problemas de caos, de crenças e valores, mas eu tinha deixado uma situação que era mais complexa para mim de lado no meu jogo da vida. E aí, eu de uma vez por todas, nesse momento de basta, que eu falei, basta, eu vou resolver tudo. Eu fui lá e fiz um vídeo pro meu querido pai, que pra mim foi uma barreira durante muito tempo. Fui lá e fiz um vídeo, falei tudo que eu tinha que falar, positivamente, não falei nada negativo, só agradeci, pedi perdão. O que acontece? Tipo, se eu tentasse fazer isso pessoalmente, já tinha tentado várias vezes, acabava em discussão, porque talvez um lado não está na mesma sintonia que o outro. Então, quando eu mandei esse vídeo, eu desarmei aquela situação, eu desarmei aquilo dentro de mim, desarmei dentro da outra pessoa também. Então, isso vai ficando mais fácil. Aí, isso foi a primeira vez. Esses dias ele veio falar comigo no WhatsApp, mandei outra mensagem pedindo, falando que eu amava ele profundamente, coisas que eu nunca falei, porque essas barreiras não deixavam eu falar. E toda essa construção tinha criado uma barreira tão grande entre nós dois, mentalmente, espiritualmente, que a gente não falava pro outro. E assim ia cada vez aumentando. Então eu fui lá e quebrei, mas você tem que quebrar esse ciclo com amor. Não é quebrar esse ciclo falando, ponto, a partir de hoje eu não vou mais falar com essa pessoa, eu vou excluir essa pessoa da minha vida realmente. Não, você não exclui nada. A gente não tem um botão delete dentro do nosso cérebro. Não tem esse botão, ele não existe. A única chance que a gente tem de mudar a nossa história é ressignificando essas mazelas, ressignificando essas crenças e valores negativos. Não tem como você chegar e cortar e falar, isso aqui vai para a lixeira. Não tem como, o nosso cérebro não funciona assim. O nosso armazenamento não funciona assim. A única forma da gente fazer com que mudar essa situação é a gente ressignificar aquele mal, aquele problema. É a gente pegar aquela janela, colocar na nossa frente novamente e fazer totalmente o contrário do que ela tá armazenado nela. Que pode começar com pequenos atos, mas que o objetivo maior é chegar um momento que você quebre totalmente aquela situação e você, não é que você quebre, mas você transforma aquela mágoa, de repente, você começa a entender que tem algo por trás, que tem um ser divino por trás, que aquilo lá, na verdade, a gente só está sendo o efeito. Nós não estamos sendo a causa da nossa realidade. Então, a partir do momento que você quebra esse ciclo, você está construindo a sua possibilidade de começar a ser a causa da sua vida. Você ser o criador da sua história. Então, a partir do momento que eu me propus a quebrar aquela crença, aquela crença negativa ali, aquele obstáculo, eu estou definindo, eu tirei aquela bagagem negativa e substituí ela por um propósito. Por quê? Porque eu estou mostrando para o meu espírito, para o meu ser divino, que eu realmente estou preparado para fazer grandes mudanças. Que eu realmente coloquei o manto do chega de desculpas. Eu realmente coloquei na minha caminhada, defini na minha caminhada, na minha jornada, um objetivo pleno. Então, essa é uma grande situação, uma situação muito bacana da gente analisar, entender que é difícil. Sim, é difícil. Mas se você tiver um método, uma técnica, que é o caso que eu construí,
e hoje eu demorei 2 anos e meio e hoje eu consigo ajudar pessoas a fazer isso muito mais rápido. Por quê? Porque eu masterizei isso. Eu poderia ter usado uma técnica pronta, mas como no meu inconsciente dizia que aquilo ia ser um propósito para mim, que essa situação ia ser um propósito para mim. Então, no meu caso, eu botei minha cara a tapa e fui pro jogo do campo de batalha, buscando técnicas e não usando um método completo, fechado. Por quê? Porque eu tinha como missão, já estava isso no meu inconsciente e eu já estava seguindo, mesmo que muito nas escuras, a minha intuição, algo me dizia que eu tinha que ir em busca da minha estratégia, do meu método, pegar as ferramentas e criar o meu método. Vou dar um exemplo. Nessa jornada, me tornei coach. Quanto eu falo de coaching para vocês? Eu uso ferramentas de coach. Tem ferramentas de coach nesse meu processo. Porém, eu não me defino como um coach. Eu me defino como um mensageiro aprendiz que vai tirar isso do coaching, que vai tirar da meditação, que vai tirar de um próximo método que vai aparecer na minha jornada, que eu peguei lá de trás do meu conhecimento, da minha infância, das minhas dificuldades, que das dificuldades saem as soluções, lá das minhas dificuldades e coloquei aqui nesse método. Então, eu me coloquei nessa jornada a ser um eterno aprendiz e não usar de um método, falar agora, a partir de agora eu vou usar o método X e vou... Não, a minha intenção foi outra. A minha intenção foi criar um método. A minha intenção foi masterizar através de mim nessa jornada e pegar todas essas ferramentas que o universo nos dá e encapsular num único produto que eu defini definir esse produto como algo com o objetivo de preencher esse vazio interior das pessoas. E aqui vou estar falando a cada dia, entrando em assuntos mais profundos, explicando, encaminhando mentalmente vocês para essa estratégia, para esse método. No qual o primeiro passo é ter essa clareza mental, é entender as suas crenças e valores. Mas todo esse processo desse entender das suas crenças e valores, de passar por essas etapas, que todo esse processo seja construído dentro do princípio e na base da meditação. Porque você estando fixo, você estando centrado no seu ser divino, o processo de você estar buscando a conexão com ele, apesar de nem ter encontrado ainda uma conexão palpável, só o fato de você estar buscando essa conexão com o seu divino sagrado, você esteja encontrando a sua conexão com a sua centelha divina, automaticamente esse ser divino maravilhoso que está esperando sem ansiedade, porque a divindade não tem ansiedade, ela nos deu o direito do livre-arbítrio para o dia que tivermos preparado irmos a ela e não ela mostrarmos o nosso interesse de ir a ela. Então, quando você mostrar esse interesse através da meditação, de conectar-se, de pelo menos estar tentando conectar com essa sua essência, automaticamente você vai começar a receber a energia oposta, que é a energia desse ser divino encapsulado dentro de cada um de nós, esperando esse momento único da sua jornada, esse momento que você está se propondo a entrar nessa nova caminhada, e essa energia vai começar a vir e fazer parte de você, e vai começar a expandir a sua consciência infinitamente mais elevada, infinitamente mais rápido
do que se você fosse fazer isso num processo mental. Por exemplo, somente num processo mental. Como no começo da minha caminhada, que eu comecei fazendo isso através das técnicas do coach, que é um processo mental, que foi maravilhoso. Mas se a gente não tiver alinhado com o nosso ser divino, de forma que ele vá criando uma robusteza, a gente acaba tendo mais dificuldade, parando em alguns tropeços. Então, devido a esse processo, eu entendi que a conexão entre essas ferramentas do coach, com as ferramentas da meditação, que é a conexão com o seu ser interior, elas são fundamentais para você conquistar, para você construir essa jornada, construir esse caminhar constante e de forma consistente, que você não perca no meio do caminho, não se perca no meio do caminho e volte para o seu ego. Então, a minha intenção é sempre estar aprofundando e te conectando nesse estado maravilhoso. E essa a minha missão, é auxiliar as pessoas a preencher o seu vazio interior. E esse é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então, o meu objetivo é esse: encontrar pessoas que estejam sentindo essa falta, esse vazio, e que não estejam se encontrando sozinhos na jornada da vida, para que possamos juntos, através desse método, através desse processo, alavancar esse seu processo, alavancar esse seu mecanismo, o seu mecanismo natural. Então, nada mais é do que fazer algo que você poderia fazer em 4, 5 anos, em 2, 3 anos. É você alavancar isso e fazer isso em menos tempo, com menos, sofrendo menos, criando uma consciência muito maior, que faz ser muito mais fácil esse processo. Entenda isso. Quando a gente tem uma consciência mais ampla, uma consciência mais amorosa, tudo isso fica muito mais fácil. Então, basicamente é isso, é essa a mensagem que eu quero dar para vocês hoje. É essa a mensagem que eu venho conduzir a vocês. Então, será que eu consigo mudar minhas crenças? Sim, você consegue mudar suas crenças. Não é fácil, não é à toa que quase poucas pessoas fazem, porém, é algo transformador, é algo que você vai encontrar com uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, que é o você do futuro, que é o você do futuro consciente, que você começou a criar hoje, aqui e agora, talvez com essa mensagem, talvez com outra mensagem que você já viu anterior, começou essa mudança uns dias atrás, ou que você vai começar ela agora, mas que sempre com um único foco, que a gente tem que começar ela aqui e agora. É aqui e agora que a gente tem que começar ela. Então, é essa a minha mensagem. Um grande beijo a todos e vamos que vamos. Fui!